Através da nossa plataforma, impulsionamos o desenvolvimento de profissionais, compartilhamos experiências e fomentamos o ecossistema de inovação, aproximando pessoas e empresa. Seja muito bem-vindo à Strix One. Aqui você vai encontrar diversos programas e minisséries em vídeo e podcasts, webinários e transmissões, cursos e treinamentos sobre temas técnicos, artigos, publicações e palestras dos eventos mais importantes da cadeia sucroenergética e agro do país. Junte-se à Strix One e tenha acesso 100% online a conteúdos novos semanalmente em diferentes formatos. Estude no tempo livre e dê um upgrade na sua carreira. Crie conexões com profissionais da sua área, forme parcerias de negócio e divulgue o seu produto para o público certo. Aqui, nós semeamos o conhecimento. Você sabia que quase 60% da população mundial já está online? Isso porque a internet nos permite economia de tempo, redução de custos, bem-estar, motivação, entre muitos outros benefícios. Uma pesquisa mostrou que só durante a quarentena a busca por treinamentos online cresceu 130% no Google. E aí, vai ficar de fora da comunidade mais inovadora do Brasil? Faça parte da Strix One. Vamos juntos? Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Estamos em constante transformação. A forma como nos relacionamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros mudam e evoluem constantemente. A ciência, as novas descobertas e a tecnologia nos impulsionam a seguir mudando e evoluindo. O que vestimos, o que comemos, o que consumimos, tudo é reflexo dessas transformações. Nossos recursos naturais não são inesgotáveis. Nossos hábitos demandam novas formas de produzir, de governar, de enxergar o planeta e as pessoas. O futuro exige empatia, respeito e consciência. O mundo não se transforma sozinho. Todos nós, em diferentes graus, somos agentes dessa transformação, seja através das nossas escolhas ou através das nossas ações. A pergunta é: de que lado queremos estar? Para que o mundo produza, cresça e evolua com respeito às pessoas e ao meio ambiente, essa transformação precisa vir de onde tudo isso começa, do campo. O futuro que queremos está no agronegócio que produz com consciência, que preserva, que inova tecnologicamente e gera renda. Um agronegócio sustentável, que reduz impactos, que supre as demandas globais e dialoga com todas as etapas da cadeia produtiva e de comercialização. Para isso, precisamos proporcionar espaços para discussões, para estudo, para troca de informações e conhecimentos. Precisamos estar dispostos a criar soluções coletivas, unir pessoas e empresas dispostas a serem agentes transformadores. O momento é agora. Conheça a Datagro e seja um protagonista dessa transformação. Datagro, há 40 anos transformando o agronegócio no Brasil e no mundo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Letícia Moreira Abate, sua anfitriã essa noite. Nós somos a Startagro, a maior hub de conteúdo sobre AgriFood Tech do Brasil. E essa é a primeira edição da nossa nova série de eventos Startagro Trends. Um evento pensado e construído para você que nos assiste, com o objetivo de trazer com profundidade os assuntos mais relevantes sobre o universo das startups AgTechs do Brasil e do mundo. E nessa edição, nosso encontro traz o tema Business. Nos próximos meses, nós vamos ter mais 2 edições dessa série. Então, você já nos acompanhe lá no nosso site, startagro.agr.br, e também nas nossas redes sociais, @startagro. Daí você vai ficar por dentro de todas essas novidades e muitas outras que sempre publicamos em primeira mão por lá. Agora nós agradecemos o apoio da principal plataforma e comunidade de troca de conteúdo educacional especializado no agro, a Strix One.
Aos parceiros de mídia oficiais também, a Plant Project, a Gventure, Portal Notícias Universo Agro e PSEG. A realização e curadoria deste evento é feito pela Startagro, e nós também queremos agradecer a todos os parceiros de mídia que contribuíram com a promoção e divulgação desse nosso evento. O nosso evento de hoje, ele chega para discutir o cenário atual das startups AgTechs, entendendo as principais dificuldades e oportunidades para investimentos dessas empresas, debatendo temas como estar pronto para receber investimentos, erros e acertos das startups, o fim da easy money, o evaluation dessas startups em tempos de crise, como buscar recursos e muitos outros tópicos sobre negócios para startups. Para discutir esses e outros aspectos do mundo business das AgTechs, nós teremos 3 participantes que convidamos a se conectar conosco. Marcelo Escorel, investidor, Uriel Rota, sócio, gestor, Stracta Consultoria e WBGI Venture Builder, e Igor Monteiro, diretor de negócios da Exceed. Também convidamos a conectar-se conosco o moderador Matheus Mundim, professor do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada aí por terem aceito o nosso convite. O nosso evento terá a duração de 55 minutos, em média, e durante as apresentações, os participantes poderão enviar, a todos os que estão assistindo nós, né, poderão enviar perguntas, interagir com os palestrantes através do nosso chat aqui ao lado. Basta se cadastrar no site da Strix One, é um cadastro bem simples. Esse evento ficará gravado e será disponibilizado para os cadastrados na plataforma. Lembro que os telespectadores da Startagro, que nós podemos emitir certificado de participação mediante uma requisição, que pode ser feita através das nossas redes sociais. Agora eu passo a palavra ao moderador Matheus Mundim. Um bom evento a todos. Obrigado, Letícia. Boa noite a todos que nos assistem e especialmente aqui aos nossos convidados. Sabemos que cada dia mais vocês estão com agendas bastante cheias, muitos compromissos. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, Marcelo, Uriel, Igor, para fazer esse bate-papo num momento bastante interessante para as startups, né? Então, antes de eu fazer aqui uma breve introdução a respeito de alguns tópicos que nós vamos conversar, eu gostaria que cada um de vocês, rapidinho aí, se apresentassem e contassem um pouquinho da onde vocês estão e o que vocês fazem. Vou começar com o Marcelo Escorel. Marcelo, boa noite. Boa noite, Mundim, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês todos. Bom, eu trabalhei por 30 anos como executivo de multinacionais na área de commodities agrícolas. Trabalhei em empresas como Glencore, trabalhei no Banco Macquarie. Muitos anos, a maioria da minha carreira, fiz na Louis Dreyfus Commodities. Depois na Tereos, que é um grupo francês de usinas de açúcar e álcool. E nos últimos 3 anos tenho me dedicado bastante ao investimento em startups muito focado no agronegócio. É o negócio que eu conheço, então é onde eu gosto de investir o meu dinheiro e tenho aprendido muito nos últimos 3 anos com todos vocês aqui e vai ser um prazer poder dividir o que a gente já conseguiu encontrar de informações com o pessoal aqui da Startagro. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Passo imediatamente a palavra aqui para o Uriel, da WBGI, para fazer uma breve apresentação. Uriel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí, Mundim. Quase boa noite a todos, né? Eu sou, acho que, o mais velho aqui da turma aqui. Eu fui executivo de bancos aí de várias áreas, principalmente agro, no século passado, né? Nesse século, na virada do século, eu fui dar um giro aí pelo mundo, voltei e montei uma empresa de consultoria, que é a Stract, né?
na área de agro, e mais recentemente, que é o grande foco meu hoje, é uma empresa de investimentos, a WBGI, né? We Believe in Great Ideas, né? Nós percebemos, Mondin, que o pré-seed, muita coisa nas universidades morriam, né? Tinham as ideias lá e as ideias morriam. Por quê? Porque não estava preparado nem para o anjo, né? Nem o anjo queria a ideia, porque ainda ela não tinha uma certa estrutura, né? E aí nós percebemos um gap aí. E falamos, puxa, vamos entrar nessa história aí. Aí nasceu a WBGI com meus outros sócios, né? Justamente para trabalhar esse gap aí. E nesse gap aí, a gente hoje está fortemente focado aí com vários investimentos, depois a gente conta melhor aí. Mas, assim, o que a gente busca aí, grandes ideias e talentos, né? Aí a gente constrói. Nós somos construtores, nós chamamos que nós, WBGI, somos construtores de empresas. É isso, Mondin. Legal, muito obrigado, Uriel. Imediatamente passo aqui a palavra para o Igor, que é da Exceed. Obrigado, bom dia, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer poder trocar, contar um pouquinho do que a gente tem feito do lado de cá. Eu tenho dedicado aí os últimos 10 anos com Venture Capital, outras aquisições, dos desdobramentos dentro do conceito. E sou sócio e diretor de negócios na Exceed, né? Nós somos uma plataforma de investimento em startups. E eu acho que nossa grande missão é justamente endereçar algumas dores latentes dos dois lados, né? Então, possibilitar com captação de investimento para startups com grande potencial, uma dinâmica muito mais ágil, totalmente online, né? E dentro de um ambiente regulado. Então, acho que esse é um aspecto super relevante em que a gente opera dentro do mercado regulado pela CVM, técnica a gente está falando de uma oferta pública. E, por outro lado, a gente acaba também proporcionando acesso a investidores, diretamente pessoa física, que por muitas vezes não conseguem atingir certas empresas, seja por uma questão, às vezes, de conhecimento, até mesmo de alcance, de networking. Então, a gente faz todo o processo de seleção das empresas e apresenta dentro da nossa plataforma para esses investidores. Esse é um mercado relativamente novo, tem 5 anos, se a gente for pensar do ponto de vista regulatório, e acabou de dar um grande passo agora no último mês com a atualização pela CVM das normas do mercado, ampliando também o cheque, ampliando uma série de características, basicamente, no mínimo, triplicando o nosso mercado, né? Então, a gente basicamente olha para todos os setores, né? Então a gente acaba tendo um papel duplo de procurar empresas com grande potencial para apresentar para os investidores. E já dentro da nossa carteira, algumas empresas do agro, eu pessoalmente sou um grande entusiasta do agro, pelos seus desdobramentos, né? Então, a gente tem um universo enorme, sejam as fintechs, sejam os marketplaces, sejam empresas de internet das coisas, enfim, tem muita coisa para a gente explorar. A gente tem mais de 40 empresas no portfólio, são mais de 60 milhões investidos, e vai ser um prazer ao longo aí da próxima hora, como é que a gente tem enxergado esse momento, quais são os desafios das startups, especificamente no agro. É como se fosse literalmente um subsistema, né, do mercado de capital no Brasil. Elas vêm trazendo uma evolução um pouco mais recente. Ano passado foram um pouco mais de 100 bilhões de dólares investidos em startups no agro no Brasil. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? O mercado é muito grande. Obrigado. Bom, obrigado, Igor. Não é por um acaso que vocês estão aqui, pessoas extremamente experientes. Conheço as três empresas de diferentes formas, tá? É muito bacana poder estar aqui com vocês e já pegando aí uma provocação que o Uriel fez, né? Que é essa questão do gap que existe principalmente para as startups que estão aí dando seus primeiros passos. É esse o grande motivo da gente estar aqui essa noite e poder bater um papo, tá? Então, eu queria começar colocando para vocês um cenário que eu acho que é o que norteia toda a nossa conversa, que
a gente vinha num movimento muito interessante, né? Um cenário de juros muito baixos, o que leva as pessoas a realmente movimentarem o dinheiro, colocarem o dinheiro realmente em investimentos que naturalmente oferecem mais riscos, né? E, obviamente, a gente estava aí numa aceleração bastante interessante em termos de investimento, principalmente nas startups, né? E, obviamente, o nosso foco nas agtechs. E, de repente, né, chegamos num final de 2021, em que eu ouvi muitos colegas investidores dizendo assim, olha, acabou o dinheiro fácil, né? Os juros muito altos, não há uma motivação para que a gente coloque dinheiro, capital em risco, né? Está muito mais seguro. Mas, por outro lado, nós temos startups ávidas, startups realmente aí surgindo com inovações e, logicamente, mudou o cenário, né? Mudou a forma de fazer uma leitura a respeito dessas startups, tá? Então, eu acho que é esse cenário, né, que permeia hoje a discussão, né? E começa assim, eu perguntando para vocês assim, de fato, acabou o easy money para as startups de agtech, ou isso é um blefe, ou isso é para gerar um novo movimento por parte dessas startups? Como que vocês analisam esse cenário atual? Matheus, Qual a sequência? se eu puder começar aqui, Uriel, depois eu passo a bola passando Manda aí, Marcelo. Eu acho o seguinte, a gente tem sim uma crise no mercado financeiro hoje. A gente tem juros subindo, bom, no Brasil já subiu muitíssimo, né? De 2 foi para 14, nunca devia ter sido 2, mas também 14 é muita coisa. E lá fora você tem os juros subindo também, indicando um 3% de juros nos Estados Unidos, que é bastante coisa para eles, bastante coisa para o mundo. Mas a liquidez continua lá. O dinheiro não sumiu, o dinheiro está aí. Só ficou mais caro. Ficou mais caro para todo mundo, não foi só para as startups. Ficou mais caro para qualquer tipo de investimento, para qualquer um que quer captar recursos. Eu acho que as boas ideias continuam sendo muito bem-vindas. Eu acho que o agronegócio tem um momento muito interessante hoje. Eu acho que o crescimento da importância do agtech no Brasil vem de poucos anos para cá. Como o Uriel estava falando assim, a gente via, eu também como investidor, uma necessidade muito grande de você chegar um pouco mais perto do pessoal que estava começando, para que a gente consiga realmente ter empresas importantes de agtech no Brasil. Mas o potencial é gigantesco. O potencial do agronegócio brasileiro, eu acho que hoje em dia todo mundo já conhece, mas há 20 anos atrás ninguém conhecia. E o potencial do agtech brasileiro também, eu acredito que muito em breve será conhecido. Acho que a gente tem um evento de 5G aqui no Brasil, que não sei se a gente vai abordar, mas que também eu acho que vai ser um impulso importante. Mas eu acho que é isso. Ficou mais caro, você tem valuations mais difíceis, você tem momentos, aí você tem cada empresa, cada negócio vai ser uma negociação diferente. Uriel. Eu vou aproveitar o contexto do Marcelo, que ele já complementou, para mim ficar mais fácil. Eu acho assim, depende um pouco de onde que você entra também. Por exemplo, para nós somos sniper, né? Nós fizemos em 3 anos 12 investimentos e estamos olhando mais 3. Por quê? Para nós dá muito trabalho, a gente tem que construir. Nós temos uma equipe de 10 pessoas só para fazer construção, marketing, estratégia, finanças. Isso daí custa também, né? Então, no nosso pedacinho que nós estamos, a gente não sente, a gente vai continuar da mesma forma. Agora, onde que muda? Muitas das nossas empresas agora estão na fase de receber aí as dezenas de milhões, né? Para caminhar no processo, né? O que é bom? Eu acho bom esse movimento, viu, Marcelo? Porque a fumaça está sendo separada, né?
todo aquele processo de fumaça, de coisas que eram meio preparadas, com aqueles valuations malucos, desculpe a palavra, elas estão sendo olhadas com mais cuidado, né? Isso eu acho positivo. Aqueles que são bons, eu acho que vão ter até um espaço maior. E aqueles que são ruins, a seleção natural vai ser mais cruel, o que, de novo, eu acho bem positivo, né? Que a seleção natural seja cruel, porque aí realmente vai ser os business interessantes. Então, a gente entende que realmente é um movimento cruel para algumas empresas, mas aquele que captou por captar, né, e fez fumaça, esse daí vai ter um problema, né? Sério, né? E aqueles que estão indo bem irão até melhor. Então, eu acho que é um movimento darwinista muito bom, viu, Matheus, no processo, e entendo que o dinheiro para coisa boa existe. Tanto é que a gente consegue, com as boas ideias já construídas, um segundo investimento aí nas dezenas de milhões, tá? Então, eu entendo, claro que dificulta um pouco, né? Isso é natural, né? Com essa taxa de juros. Mas os investidores de risco, é que estava entrando gente no risco que não era do risco. Tem gente que entrou na bolsa que não sabia nem que era bolsa, né? É uma coisa absurda, né? Tinha nego investindo na bolsa que não tinha a mínima condição dele estar investindo na bolsa, com todo o respeito, né? Então, eu acho que isso, finalizando, eu acho que profissionaliza o segmento, né? Para os players serão muito bom, mas o darwinismo será forte, Matheus. Isso será forte e eu acho que vai tirar muita gente, vai ter junções, vai ter fusões, vai ter muita gente que vai ficar para trás. Eu acho um movimento positivo. Você vai falar, você é louco. Não. Eu acho um movimento positivo para quem é investidor e para quem tem as grandes ideias, tá? Quem é ruim, quem não é do ramo, quem estava enganando, vai sair fora. É isso. Legal. Igor, você que está aí mais próximo das pessoas físicas como investidores. Não, e essa sua provocação faz muito sentido, né? Justamente tem uma diferença de percepção e eu diria até de timing, né? Do ponto de vista de capital nacional, a gente ainda não está com um problema de liquidez, ou seja, de capital disponível. Muitos fundos captaram ao longo do semestre do ano passado, por exemplo, e ainda tem capital para investir. Ainda pode haver desistência de chamada de capital. O que vai acontecer, né? Vai explorar um pouco isso, porque se o dinheiro não é caro, a saída de valuation vai ter que ser diferente, consequentemente, a valuation de entrada vai ter que ser diferente também. E computação física o atual é de fato um componente desafiador nas conversas, né? O investidor de física hoje, mesmo investidor qualificado, investidor profissional, eu costumo brincar com os eventos que está acontecendo duas coisas com ele, né? Ou ele está agora em renda fixa aproveitando a taxa de juros, ou ele está apanhando na renda variável e também não quer conversar sobre capital de risco, né? Então é uma conversa que obviamente traz alguns riscos. Mas no final do dia, se a gente tiver discutindo valuations adequados, ele segue o mesmo. O prêmio de risco vai ter que justificar o momento atual. Então, se a gente tiver valuation adequado, a gente vai entregar a upside em saída. Então, acho que assim, aos poucos, a gente vai tendo essas correções. Acho que os investidores precisam, especialmente o trabalho educacional muito forte. Aí, quando o Imperial estava falando assim, a gente teve um bom na bolsa, às vezes CPF, a gente precisa, então, de um esforço educacional. A gente fala de venture capital, biótica de liquidez. Vai ser um pouco do cenário. E um gancho importante de investidor da pessoa física, né? É tão importante analisar o patamar de juros, se ela está crescente ou não, né? A partir do momento a conversa fica muito fácil, mesmo ela estando alta, né? Hoje, ele tem um pouco do benefício da espera, porque ele sabe que a gente está em processo de aumento. Muito em breve, a gente vai começar a ter mais apetite novamente, e, de novo, o potencial do Brasil não falta. Legal, muito bom.
Muito bom esse. Acho que é um desenho otimista que vocês estão trazendo aí para os empreendedores aí das startups de agro. E eu queria pegar num tema aqui que é bastante delicado. Queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês viam ou como vocês acreditam ou não, mas o que se notou nesse movimento desses últimos, vamos dizer aí, esses últimos 10 meses, né? Praticamente a partir de julho, agosto do ano passado, é que nós tínhamos valuations muito inflacionados, né? Então, eu mesmo pude acompanhar alguns investidores nesse período, né? E eles foram muito pragmáticos em várias oportunidades de dizer assim, olha, me mostra o seu fluxo de caixa que eu te digo quanto você vale, né? Como que vocês olham para esse cenário de valuations inflacionados, né? Vocês mesmos falaram, vamos separar aí a fumaça do que é real. Como que vocês estão vendo? Realmente a gente estava muito inflacionado, era muita promessa e pouca entrega. Como que vocês avaliam? Marcelo, por favor, vamos começar contigo. Eu acho o seguinte, a gente tem uma questão de ciclos na agricultura muito forte em relação aos preços das commodities, e eu tenho visto essa mesmo ciclo, ou a repetição de coisas com relação a valuations e o timing do dinheiro, vamos dizer, como o dinheiro se comporta com relação a esses investimentos. Quando a gente entrou na pandemia, então a gente vai para 2 anos e meio atrás, você teve um pânico do mercado, uma corrida para o cash, e aí o pessoal falou, acabou o mundo, acabou o venture capital, nunca mais vai, agora o que vai acontecer? E tanto a economia real quanto a economia das startups se recuperaram muito rapidamente. E você conseguiu chegar até a níveis maiores, mesmo dentro da pandemia, do que você tinha antes. Eu não vou me surpreender se isso acontecer de novo, porque eu acho que nesse momento é o momento que a gente está saindo da pandemia. Eu acho que o Brasil está em um momento diferente dos outros países, por um lado bom e por um lado ruim. Por um lado bom, porque eu acho que todo mundo voltando para os negócios fisicamente, voltando a rodar a economia, começam a ver as coisas de maneira diferente. É ruim porque a gente tem eleições e é um período sempre que as pessoas gostam de ser um pouco mais conservadoras nos seus investimentos. Apesar de que eu acho que no agronegócio a gente não vai sentir essa influência. O agronegócio precisa de ideias boas e de gente boa para tocar, e do Uriel para ensinar eles como faz, mas não precisa se preocupar com a eleição. Vai lá, Uriel. Novamente vou aproveitar o Marcelo, porque ele levanta a bola para mim, né? Muito bom estar aqui com o Marcelo. Assim, a minha formação é bastante... Eu sou agrônomo de formação, mas depois fiz uma formação toda financeira, uma carreira em bancos de investimento no século passado. Eu gostava de dar aula, hoje eu não tenho tempo. As minhas aulas, eu gostava de dar aula de finanças corporativas, especificamente valuation, tá? Eram as aulas que eu dava. E assim, é fantástico, né? Uma metodologia fantástica, mas ela aceita algumas confusões, né? Esse é o ponto, né? Então, assim, vamos lá. Se o cenário foi mal montado no valuation, né? Você vai falar que, putz, teu fluxo futuro é isso, teu crescimento é aquilo, meu desconto é aquele, você dá uma inflada, assim, absurda. E uma startup, assim, na nossa visão WBGI, a forma de avaliar é um pouco diferente, principalmente quando ela está no começo, porque se você vai fazer um valuation clássico, putz, é muito difícil, né? Os cenários ficam muito, vamos dizer, muito voláteis, né? Não, assim, ele é um balizador, eu continuo sendo fã do valuation, ele serve para a Finlândia e serve para o Brasil, é muito boa a metodologia, mas assim, tem que tomar uma série de cuidados nas construções de cenários, né? E esse é o ponto fundamental, senão viram finanças por finanças, que não é verdade. Por isso que eu, depois de finanças, eu fui para estratégia,
eu fui para governança, fui para pessoas, né? Por quê? Porque senão não adianta, você está criando uma coisa artificial, né? Um valuation artificial. Eu acho que esse valuation artificial existia. Eu olhava alguns valuations e falava, você está louco, né, cara? Você está trazendo isso daqui para me olhar, cara, olha aqui, pelo amor de Deus, ó, volta lá e refaz aqui, senão nem olhar isso aqui, porque é um absurdo, você está fazendo aqui uma bruxaria, né? Não é um negócio, não é finanças isso daí. Então, claro, e tudo é oferta e demanda, né? Se você tem pessoas aptas a pagar esse valuation, o pessoal exagera mesmo, né? Eu acho que esse é um ponto. É uma técnica fantástica, ela é balizadora, mas tem outros mecanismos de análise, né? Que são complementares, principalmente quanto mais tenra é a idade da empresa. Cara, fazer um valuation de uma empresa mais consolidada, Marcelo, é moleza, né? Assim, mais ou menos moleza, né? Não vamos falar, mas assim, a gente já fez. Quando eu fazia fusões e aquisições, era fácil, né? Era muito mais fácil, você pegava uma empresa bem constituída. Então, assim, eu acho que o valuation, finalizando, o valuation serve, ele é bom, quanto mais a empresa andou, ela tem mais lógica, mas se você está lá, não tem nem faturamento, né? E não teve teste, o valuation, ele é uma figura de ficção científica, que me perdoe as pessoas, porque assim, eu sou muito claro, a gente é muito objetivo lá na WBGI para a gente investir, né? Então, a gente faz valuation de tudo. Então, uma pessoa só para fazer. A gente tem um sócio que é especialista nisso, que é o João. Mas, tomar esse cuidado. E eles estavam inflados, Matheus? Estavam. Na minha visão, eles estavam inflados. Sim, estavam. E tem aquela história para finalizar, que é uma outra bate-papo, empresa de crescimento e de valor, né? A startup, ela tem que ser um meio termo aí, né? Ela tem que ser uma empresa de crescimento, mas ela tem que ter uma geração de valor. Você precisa ver lá os produtos, precisa estar gerando uma certa receita. Eu acho que isso é importante para nós, né? Nós, investidores, que chamamos de sniper, né? Nós somos de sniper. E estamos sendo certo nesse sniper porque a gente está tendo segundos e terceiros investimentos de pessoas estratégicas que estão acreditando naquilo que foi construído. Então, de novo, é o darwinismo, viu, Mondinho? O darwinismo funcionando no valuation também. Essa é a minha visão. Tá? Eu queria pegar esse gancho até que o Mondinho jogou, porque não dá para fazer valuation de fluxo de caixa de seed, né? De investimento seed. Não dá. Porque só tem saída, não tem entrada. Então, aí é muita imaginação, né, Marcelo? Você tem que ter muito... Tudo bem, você faz cenários, é importante, a gente faz baita de um cenário, a gente tem economista lá, o pessoal da Exalc é bom, da economia, de administração, as outras faculdades também são boas, mas a gente tem uma equipe boa lá. Mas, assim, é cenário, né, Marcelo? Eu gosto de pensar que, assim, o dia que você pode fazer um valuation de uma startup pelo fluxo de caixa, é porque ela já não é mais uma startup, ela já é uma empresa bem mais consolidada que começou como uma startup, né? Porque esse mundo se convergem, né? Desculpa, Igor, cortei você aí, manda bala. Não, mas é isso mesmo, Marcelo. Tem que tomar cuidado com as figuras de ficção, né? Legal. É isso aí. Legal. E aí, Igor, vocês que estão aí bem pertinho, né? O tempo todo correndo atrás de investimento, muitas startups, valuation inflacionado ou não? Sim, não, uma observação, me alertaram que meu áudio estava cortando, se ficar ruim eu tiro o vídeo, não sei se vocês estão conseguindo me escutar. Continua cortando, viu, Igor? Tá, eu vou tirar o meu vídeo enquanto eu falo. Melhor. Vamos ver se melhora. Os valores estão inflacionados mesmo para um período de taxa de juros baixo, né? Eu vou tentar derivar um pouco a conversa até para conectar com os startups do agro, né? O que eu acho que vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, é que o nível de exigência para certas características das empresas, eu acho que ele mudou muito, né? Ou seja, as empresas que forem intensivas em capital vão sofrer mais, as empresas que tiverem dificuldade de provar escalabilidade vão sofrer mais, justamente porque o dinheiro está mais caro agora, né? Então, e aí quando
E aí eu acho que isso tem um componente interessante para certas empresas no agro, né? E quando você tem algum tipo de empresa que vem direto para um fazendeiro, em que o ciclo de teste é mais longo, em que eventualmente você tem o famoso prazo safra para receber certas receitas, isso traz desafios a mais, de capital mais caro, né? Então, isso já estou vendo do lado de cá, né? A gente está organizando, enfim, centenas de empresas todo mês, e o nível de exigência para entender qual é o tamanho, né, do nível de capital que ela vai precisar para os próximos passos mudou muito. Acho que acabou aquele vamos consumindo parte, depois a gente vê o que acontece, né? Então, acho que isso acabou agora, talvez a gente veja alguns anos, a verdade é essa, com essa nova mentalidade. Legal. Eu vou colocar aqui duas perguntas que eu acho que são rapidinhas aqui, que vieram do público. A primeira pergunta da Caruana, que está aqui nos assistindo, ela coloca assim, o cenário tumultuado atual, guerra na Ucrânia, inflação alta em vários países, eleições, isso pode brecar o grau de investimento no agro nacional? Marcelo, começa aí. Eu acho que a gente falou um pouquinho no começo, né? Que eu acho que não. Eu acho que o agro do Brasil, se você olhar o gráfico de crescimento do agro do Brasil, é crescimento sempre e vai continuar crescendo. Até 2050, o Brasil precisa aumentar 40% de produtividade ou de produção, porque o mundo vai precisar dos alimentos do Brasil. E o AgTech dá uma grande oportunidade de você aumentar a produtividade, que é um negócio ESG, de sustentabilidade, não precisa pegar área nova, então e tem muita coisa acontecendo em termos de, principalmente, biotecnologia, nanotecnologia, que eu acho que vai dar um bom salto nesses próximos anos e aumentar as produtividades. E enquanto estiver aumentando a produtividade, enquanto estiver dando benefício concreto para o produtor vai investir, o produtor vai usar. Eu acho que a gente tem um atraso, de novo, como eu comentei, o negócio de conexão. Então, por que o AgTech começou muito no interior aqui de São Paulo e não no Mato Grosso, onde tem as maiores áreas agrícolas? Porque aqui em São Paulo tinha mais conexão. Lá no Mato Grosso, a conexão ainda era muito ruim para você andar com a tecnologia no campo. Então, isso está mudando bastante. Mas a gente também tem que pensar que toda o setor do agronegócio também tem uma série de outros investimentos que a gente também considera como AgTech, apesar de não ser dentro da fazenda, como a gente chama. Então, eu acho que não tem nenhum problema. De novo, eu vou complementar. Eu rodo muito o Brasil por causa da consultoria, né? Eu acompanho os nossos projetos, né? Hoje à tarde, inclusive, eu estava no evento de cooperativas do Brasil inteiro, aqui em Campinas, né? Semana passada, eu estava lá no noroeste de Minas, uma das maiores áreas irrigadas lá, né? Muito, muito interessante lá, Paracatu. E onde eu passo, eu vejo crescimento, certo? Eu vejo crescimento, eu vejo... Claro que tem probleminhas conjunturais e pontuais, acontece, né? A gente tem alguns erros de políticas públicas, eu acho, mas eu não quero entrar nesse conceito aí, tá? Agora, porque é uma história longa, né? Mas, assim, existem cascas de banana aí pelo processo, mas eu entendo que a gente é muito forte. Agora, eu queria colocar um ponto aí, para depois até, eu queria que os colegas falassem. Eu acho que um ponto que tem se preocupado muito, Mondin, é a adoção de tecnologia, certo? O processo de adoção de tecnologia é muito lento. Eu tenho lá produtores no Mato Grosso com 100 mil hectares. Cara, a adoção de tecnologia, tudo bem, ele adotou plantio direto, ele adotou uma série de coisas que são técnicas agronômicas, né? Mas, assim, para ele adotar, por exemplo, algumas coisas de digitalização, é um pouco mais complexo. E aí eu advogo que os aglomerados que vão fazer isso, essa tecnologia andar. O que eu chamo de aglomerados? Cooperativas, associações, Sistema S, universidades. Então, assim, eu sou um fã dos aglomerados, né? A gente tem discutido muito isso, né? Com aglomerados, que a gente leva ao produtor de uma forma mais massiva, né?
a tecnologia, né? E fica mais fácil. Então, eu vejo até um problema, não tanto esses fatores aí, que são importantes e realmente eles atrasam em momentos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, o potencial que nós temos e adoção de tecnologia. Aí eu falo que falta uma política pública como tem Israel. Tudo bem, é um país bem menor, tal, mas, assim, Israel é fantástico, né? É uma política pública, não é política de governo, é política pública que está entranhada lá em Israel, né? É uma coisa fantástica. Então, eu acho que isso sim atrasa, mas isso eu acho que é uma outra grande discussão aí, mas é muito importante, viu, Mondinho? Eu discuto muito com o pessoal da academia essa história das políticas públicas e da questão de adoção de tecnologia. A questão da adoção de tecnologia, inclusive, tem um trabalho que eu fiz mostrando, né? Claramente, você tem quatro estágios nesse processo de adoção, cada um deles com uma velocidade muito distinta, né? E uma das coisas que eu sempre balizo, principalmente para investidores que não estão acostumados com o agro, é sempre assim, olha, primeiro, antes de você entrar nesse segmento, você tem que entender muito bem como funciona o ciclo, não só o ciclo agrícola, mas o ciclo de adoção do investimento, da tecnologia, né? Porque senão você corre o risco de criar uma expectativa ou criar uma pressão sobre a sua investida que não vai acontecer, não é natural do meio agrícola, né? Não só por conta da própria startup, mas também por conta dessa cultura que vem do campo, que é realmente mais difícil, né? Tem mudado, tem melhorado, mas ainda a gente sente que o ritmo de adoção ainda é um pouco lento, né? Igor, vocês aí na Exceed, esse cenário de inflação, guerra, tem mudado alguma coisa? A perspectiva continua a mesma? Vou desligar a câmera de novo para ver se... E sem me prender no clichê, tem certas crises que de fato abrem muita oportunidade, né? Eu mesmo recentemente aqui eu olhei certas empresas do agro que estavam navegando certos desafios atuais, né? Então, por exemplo, eu olhei uma empresa recentemente que ela tecnologia aplicada para, enfim, otimização de uso de NPK, enfim, por talhão. Então, tem empresa de IoT que foca em redução de custos e insumos de manutenção de maquinário, e muitos deles são dolarizados, né? Então, no momento em que você tem câmbio mais pesado, em que você tem crise em fertilizante, a tecnologia trabalhando em dores muito latentes no momento, né? Então, se você fala isso para o produtor na ponta, olha, eu tenho uma oportunidade de saving de manutenção de equipamento, eu tenho uma oportunidade em que você vai otimizar a utilização de NPK, então, de novo, né, são oportunidades que surgem em momentos mais críticos. E isso vai saltar, de fato, assim, o agro tem o seu ciclo próprio. Eu acho que isso é muito importante para o investidor de venture capital entender. Não é uma empresa que nem uma empresa, né, de SaaS que você bota, faz uma boa campanha de marketing e em poucos meses você tem 1.000 clientes ativos, receita recorrente. Não é assim que funciona. Eu acho que é importante. O que não quer dizer que não vai ter oportunidade, mas tem a sua dinâmica própria. Acho que todo mundo precisa entender isso. Legal, muito bom. Tomando aqui de volta a questão do empreendedor, né? Se eu fosse um empreendedor hoje, eu tenho a minha startup, né? O que vocês me diriam hoje? Olha, Mundinho, olha, eu recomendo que você ande nessa direção, eu acho que você deve focar nesse aspecto. O que é que vocês dariam como sugestão para um empreendedor hoje, que está começando a startup dele? Você quer começar, Uriel, só para a gente mudar um pouquinho? Começa. Levanta a bola agora para o Marcelo e para o Igor. Eu vou levantar. Até uma especialidade nossa essa daí, né? A gente está bem no começo da cadeia, né? O que a gente olha, Mondinho? Primeiro, a gente tem verticais de negócio aí, muito do que o Igor falou, né? A gente tem verticais de negócio e vai preenchendo as verticais de acordo com o que a gente acha que o cenário é adequado, né?
Nós fomos para biológico fortemente, fomos para irrigação, passamos por clima, né? Olhamos fintech, resolvemos sair do zero fintech, assim, a gente resolveu fazer um negócio diferente, que a gente vai estar lançando aí no mês de agosto, e assim sucessivamente, a gente vai olhando as verticais de acordo com os cenários, né? E isso é um primeiro ponto. Aí só que assim, quando se aparece um grande negócio lá dentro da Poli, da Exalc, de uma coisa maluca, que a gente entende que é uma baita de uma ideia, e o cara tá lá perdido. Tem talentos. E tem um cenário positivo futuro, nós estamos fazendo um investimento nesse sentido aí. Mais para frente a gente conta, né? Não tem problema, cara. Vamos embora, né? O que eu tenho que ver? Que é uma baita de uma ideia, né? Tem chance de ter receitas recorrentes e fortes, né? Crescimento, aquilo normal já que a gente olha. Só que, assim, uma coisa que a gente olha muito fortemente são as pessoas. Os talentos, né? E não o talento de business, a gente até põe lá o cara, né? Ele tem que ter o talento, assim, negocial da ideia, né? Da técnica, do processo, ter essa visão, né? Tem muitos nossas startups, a gente conseguiu treinar bem as pessoas, outros, se não conseguimos treinar, a gente põe lá, põe um CFO, põe um COO, você tem que põe um comercial, você tem que pôr, você vai ter que montar essa equipe. Se o cara não serve de presidente, vai para o conselho, você entendeu? Fica pilotando de lá e a gente põe alguém para pilotar o processo. Então, para nós, eu estou olhando, acho que os segmentos são diferentes, né? Para o nosso segmento, que a gente entra lá no começo, a Great Idea é fundamental, o talento é fundamental, a gente perceber que para isso de pé, numa análise que a gente já tem uma certa expertise de fazer, mas eu entendo que isso não é o mesmo, e aí os colegas, aí se tivesse um cara de fundo mais forte, ele ia ter uma visão um pouco diferente, eu acho, do que essa visão do que eu estou passando aqui, né, que é uma visão minha lá no começo da cadeia. Então, a gente é um caçador de talento e um construtor, caçador de talentos e ideias, e um construtor. Isso não quer dizer que a gente não vai investir numa coisa mais comum, mas é mais difícil, né? É mais difícil, e tem que ver alguma coisa um pouquinho diferente, mesmo dentro... Vou dar um exemplo, a gente tem uma empresa sem citar nomes, uma empresa de biológicos, nossa investida, cara, ela consegue fazer biológico de quinta geração, na nossa visão, né? Então, a gente acha que é importante, né? Que mesmo sendo biológico, Matheus, você conhece bem isso aí, né? Então, mesmo que seja biológico, você tem que ver que ela consegue olhar lá para frente, né? E vai ter uma visão diferenciada, ou vai ter uma visão de algo simples que vai escalar muito fortemente. Então, isso é um olhar. Mas se não tiver o talento lá dentro, não adianta, né? Você não vai poder buscar o talento, né? Não tem jeito. Até para completar, antes de passar aqui para o Igor, para o Marcelo, né? Eu tinha anotado aqui conforme vocês vão falando, eu vou anotando aqui algumas ideias que não podem fugir, né? E um debate, né, que eu lembro quando eu estava bem próximo aí do mundo das startups, era sempre esse, né? O que vale mais? É o empreendedor ou é a startup, né? Eu acho que você já colocou aí muito bem essa questão dos casamentos, né? Às vezes é muito a pessoa, né? A qualidade da pessoa às vezes vale muito mais do que a ideia. Às vezes a ideia é muito boa e você capacita as pessoas, né? Então acho que isso aí consolida o cenário desse questionamento, né? No nosso a parte, né? Lá como entrante, né? Nós somos entrante do... Exatamente. No nosso segmento a gente especializou muito nisso. E eu vim dos gigantes, né? Eu fazia fusão e aquisição em banco de investimento, mas assim, a gente trouxe aquele know-how para cá e adaptou, né? Teve que adaptar esse know-how. Mas até para vocês ficarem tranquilos, a ideia era justamente essa, da gente estar conversando aqui no início, né? Na ponta de onde as coisas começam, né? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Os grandes, normalmente, a gente já tem ideia, assim, mais ou menos como eles operam, né? Mas o grande gap é aqui no começo.
né? Eu sempre falei isso, né? A gente precisa fechar esse gap, tem muitas ideias boas, tem muito empreendedor bom, né? Mas falta o capital de risco, né? Falta as pessoas acreditarem nessas ideias, né? Aí, para mudar um pouquinho, vou passar aqui. E aí, Igor? Quando vocês olham, as pessoas te procuram aí na Exige, quem que vocês olham primeiro? Olha o empreendedor ou olha a startup? Naturalmente vai ser um pouco dos dois, mas eu concordo com o Niel, né? Quanto mais early stage, mais, e aí sob a ótica de investidor, você depende da capacidade de execução, né? Daqueles empreendedores. Então, é natural que a gente olhe. Então, se eu tivesse que dizer realmente alguma coisa para quem está pretendendo empreender, bom, primeiro, uma ideia que resolva uma dor relevante, né? E segundo, se for conseguir potencialmente sócios e cofundadores que sejam complementares, né? Especialmente, não adianta nada se eu quiser montar uma startup, por exemplo, com o Uriel, e a gente quer empreender num mercado que nem eu nem ele a gente conhece nada, né? Então a gente pode ter uma ideia incrível, mas não vai funcionar. Então acho que essa mentalidade, né, de procurar com muita calma esse sócio da partida é fundamental. Que seja uma pessoa complementar tecnicamente, de perfil, e que tenha um bom conhecimento. Se você não tem um conhecimento específico do setor que você vai empreender, arrume um cofundador que conheça. Eu acho que senão, em algum momento da jornada, essa dor vai ser extremamente relevante e um fundo não vai entrar porque não tem ninguém do setor. Legal, muito bom. Até pegando aí o gancho, Igor, uma coisa muito interessante que eu vi na minha trajetória com as startups foi que, normalmente, startups em que todos os cofundadores eram da mesma área, elas tendiam a não crescer. Isso foi uma coisa que a gente observou por muito tempo, né? E que você precisa sempre um triângulo de complementariedade de habilidades, de conhecimentos, e normalmente as startups que têm esse triângulo são as que alavancam mais rapidamente. Normalmente, se você tem pessoas que pensam todas iguais ou que têm o mesmo nível de background, elas tendem a patinar por mais tempo. Aí eu já aproveito passando aqui para o Marcelo. E aí, Marcelo? Como que você está olhando hoje para investir? Eu acho que já está consolidada aqui a opinião de que o time é muitíssimo importante, né? Não tem como discordar disso. Eu acho que um time bom consegue mudar o rumo da empresa e fazer uma coisa diferente do que eles tinham pensado no início e ter um baita sucesso. Agora, um time que não tiver... que eu, pelo menos, quando eu faço os investimentos, né? Acho que se você não percebe que existe dentro daquele time a capacidade de mudar o rumo do negócio, mesmo que pareça um negócio seja 100%, se, nossa, isso aqui não tem erro, mas se o cara não te ouvir para outras coisas, se ele não tiver a cabeça um pouco aberta, eu acho que não é um bom negócio. Acho que em termos de ideia também, muita coisa que a gente está vendo de biotecnologia, nanotecnologia, essa parte também é muito importante, né? Qual é a tecnologia que você está trazendo, que tipo de disrupção você está propondo. Escalabilidade é outra coisa que a gente ainda não falou, mas eu acho que é super importante. E no agro é um pouco mais difícil de ter muita escalabilidade. Então, são coisas mais específicas. Normalmente o Igor falou, não, você vai ver qual é a dor e tentar ver aquela dor, mas aquela dor tem que ser uma dor que não pode ser só de um produtor de soja, tem que ser uma dor de qualquer produtor. Assim, quanto mais você tiver amplitude, também eu acho que tem mais chance de sucesso. Legal. Posso complementar um negócio só? Por rapidinho? Favor, Uriel. Assim, tem um segmento do agro que, assim, as agrifintechs têm que tomar um cuidado muito especial, né? A gente dedica um capítulo à parte, mesmo eu sendo especialista, fiquei muito tempo em banco, a gente dedica um capítulo à parte, porque é um pouco diferente o perfil para você investir numa agrofintech do que uma empresa de biotecnologia e tal. Porque uma agrofintech, se você tem uma montanha de dinheiro, às vezes ela anda no começo, tá?
porque você põe programador, põe isso, põe aquilo, que é diferente de você ter uma ideia de um biológico que você tem que ir lá achar, tal. Então, assim, a gente toma muito cuidado, a gente fez 2 investimentos, e um a gente resolveu ir lá no começo e construir junto, né? Não sei se vai dar certo, mas, assim, a gente está pondo mais a mão na massa do que a gente gostaria. Mas, assim, nós vimos que era uma solução para esse problema. Então, eu faço um capítulo à parte nas agrifintechs, dentro das AGTechs, né? Porque entra muito a questão da programação, de tudo isso daí, que o dinheiro faz andar rápido, mas às vezes andar rápido não tem mercado. Esse o ponto. Gasta uma fortuna e a coisa não anda. É um capítulo à parte, Mondinho, eu acho. Tá? Legal. Eu vou puxar uma outra pergunta aqui do nosso público, que é do Diego Xavier da Silva. A pergunta dele é assim: é um bom momento para iniciar uma startup ou eu devo esperar um futuro próximo que as coisas melhoram? Acho que a gente podia matar essa bem rapidinho. Se você tem um bom time, uma boa ideia, qualquer momento serve, não tem momento certo. Tem que ser rápido, porque senão alguém vai ter essa ideia também e você perde o seu time. Não dá para esperar. Eu sigo o Marcelo. Eu não vou nem gastar tempo nisso daí, porque é isso que o Marcelo falou. Não precisa de muito. É isso aí. Você foi na medalhinha, Marcelo. Igor? Acompanho o relator. Legal. Muito bom. Bom, aí eu já aproveito, pegando o final da discussão anterior, trazendo a questão da escalabilidade que vocês trouxeram, fundamental, sem dúvida nenhuma. A gente não poderia deixar de falar sobre isso, principalmente no agro, né, que tem uma série de desafios, concordo, não é simples. Quem empreende no agro sabe a dificuldade que é a questão da escalabilidade, né? Até por conta da escala que o agro tem e de como você chega, né, nessas pontas. Agora, quando a gente fala de escalabilidade, a gente entra numa outra seara, que é um ponto que eu vejo que tem permeado uma série de discussões, que é a seguinte: a startup, ela deve oferecer um pacote de soluções ou ainda há espaço para soluções isoladas? Deixa eu falar rapidinho isso daí, que isso é uma grande discussão, Mundinho, que a gente tem internamente na WBGI, que é a questão das plataformas, tá? É uma grande conversa isso daí, tá? Eu acho que soluções isoladas, se eu conseguir que isso escale, né? E ela seja muito forte, né? Muito específica e muito interessante, muito diferente. Mas eu acho o agricultor, que é o nosso cliente, a maioria que é o cliente final, tudo bem, tem toda a cadeia do agro, mas vamos falar do agricultor, né? Cara, eu conheço vários, eu estou em conselho de 2. Eles não querem um monte de startup perturbando lá a turma, você entende? Pelo amor de Deus, mas chega vendedor da BASF, da Bayer, da coisa, mais um monte de startup aqui querendo que eu tenha. Não quer. Então, eu acho que as soluções integradas, né, elas serão... as grandes multinacionais estão tentando isso, mas tem aquele negócio de agnóstico e gnóstico, também é uma outra discussão longa, né? Dá para ficar uns 3 dias discutindo, né? O que vai ficar no final. Então, nós estamos fazendo um trabalho aí para uma multinacional que não é... Ela é diferente, né? E a gente está... É um trabalho específico para eles, justamente de tentar a criação de uma plataforma que seja agnóstica, né? E é isso. Eu acho que a plataforma agnóstica... Eu ponho muita fé na plataforma agnóstica, mas eu não tenho resposta, Mondinho, são cenários isso daí, tá? Mas eu ponho fé nas plataformas e soluções integradas. Eu ponho fé nisso daí. Tá? Então eu vou lá para o Igor, que está na Exceed ali, passando. E aí, Igor? Eu acho que o agro ele traz uns desafios à parte, né, para a gente ter uma plataforma multiproduto, enfim. Mas eu vou tentar olhar o copo meio cheio. Eu acho que isso pode configurar uma baita oportunidade de consolidação. Então, quando a gente vai começando a desenvolver produtos, né, que atendem certos
certos subnichos, isso pode ser uma baita oportunidade de saída para investidor, de repente um player mais relevante comprar as startups e montar, sim, essa plataforma mais robusta. Então, ainda que haja esse desafio, eu tendo a enxergar o copo meio cheio nesse aspecto, porque eu acho que vai ter espaço para consolidação. Eu concordo, Igor. Quando eu falo isso, alguém, se não for o primeiro que vai consolidar, alguém vai consolidar. Concordo plenamente. Nós temos a mesma visão, mas eu acho que são as consolidações que vão sobreviver. Essa é a nossa visão. Eu queria, não discordando de vocês, queria colocar um ponto um pouco diferente, assim, algumas questões. Por exemplo, tem um grande fundo que começou no agronegócio exatamente com essa proposição. Vou fazer investimentos em players diferentes e dentro do meu fundo eu vou ter todas as soluções ou as melhores soluções aqui para os clientes, etc. No começo não vingou. Pelo menos como plataforma não deu certo. Depois você tem uma série de outras plataformas que já tentaram entrar e ninguém se consolidou ainda como, você não tem um exemplo para dar assim, a plataforma XYZ, essa é uma plataforma que está dando certo. Não tem. E já estão há bastante tempo tentando fazer. Então, apesar de ser muito óbvio, né, lógico, né, se eu sou o produtor, eu puder entrar num lugar só e fazer compra de tudo que eu preciso, é muito mais fácil. Mas não é simples. Você tem armadilhas, por exemplo, que a gente está esquecendo, por enquanto a gente está falando só das bondades e não está falando das maldades. Mas tem muita gente para defender o próprio negócio aí que não vai deixar um cara se consolidar numa plataforma de um negócio que ele está lá há anos e anos, multinacionais de anos trabalhando. Então, você tem esse tipo de barreira de entrada que, para algumas coisas, é muito forte. Então, sim, eu acho que vai ter algumas plataformas de diversas coisas. Não acho que ninguém vai conseguir primeiro consolidar para depois distribuir tudo. Talvez tenha várias que depois se juntem e façam um gigante. Mas assim, a ideia é muito óbvia e muito difícil de executar. Deixa eu complementar rapidamente, Marcelo. Eu concordo plenamente com o Marcelo. Eu acho que esses que começaram separado para juntar tiveram uma estratégia errada, na minha visão, tá? Nós estudamos isso daí, tá, Marcelo? Já estudamos isso daí, tá? E acho que teve uma estratégia errada. Tem ciúmes, os ciúmes existem, ciúmes de homem, ciúmes de mulher, ciúmes de homem, pior ainda. Então, existe todo um processo de ciúmes e a gente tem isso. Então, tem que ter alguma forma, algum enforcement para você, tudo bem, se você está no mercado, vai comprando, tem um cara com uma montanha de dinheiro, vai embora, né? O enforcement é uma montanha de grana, né, Marcelo? Então, vamos embora. Agora, se você quer construir isso, você tem que ter uma estratégia de construção diferente. Você não pode começar comprando um monte e achando que no final vai juntar. Não vai. Tem que ter estratégia para fazer essa junção. Desde que você compra a primeira, é fácil? Bem difícil, Marcelo. Bem difícil, mas eu acho que tiveram erros de estratégia nessa turma, tá? É uma visão. E as multinacionais, cara, aí tudo bem, né? Mas elas são gnósticas, né? Elas têm todos derrapam, mas eu concordo com você, Marcelo, tá todo mundo derrapando, né? Ninguém conseguiu, mas assim, ainda eu acredito nessa plataforma, mas eu acho que as estratégias ainda não foram adequadas, mas eu entendo que vai ser difícil. Legal. Vou trazer uma outra pergunta aqui do público, mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta sem tirar o contexto delas, tá? Nós continuamos tendo uma aceleração no número de startups de agtech surgindo no mercado, né? E mesmo nesse tempo de crise, qual que seria a razão, né? Se ainda estamos tendo essa aceleração no número de agtech, nós tivemos uma grande bolha entre 2016 e 2018, né? Principalmente. Continuamos ter. Eu acho que eu já vou aproveitar que eu já estou com o microfone aberto aqui para começar a responder. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está numa crescente. Como eu falei, novas tecnologias como o 5G, eu acho que tem como impulsionar bastante
essas novas agtechs. Acho que a gente vai ter uma nova onda de crescimento em termos de agtechs aí nos próximos 2, 3 anos. Igor? Não, eu entendo que sim, eu concordo com o Marcelo. Eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda. E pela característica do setor, em termos de velocidade de adoção de tecnologia e da sua própria dinâmica, né? Então você pega hoje uma startup que tem uma tecnologia XPTO para aplicar numa determinada cultura, em que o produtor fala, olha, eu preciso de um prazo safra, preciso de uma safra para testar nessa área. Você está falando de um ciclo de adoção que tem uma característica específica que vai fazer com que a gente siga saindo de um agro ainda analógico para cada vez mais digital. Então, eu acho que a gente vai sim ver ainda crescimento e muita oportunidade. A gente olha aqui na Exceed com muita atenção. A gente tem hoje algumas empresas na carteira, inclusive até já conectando com 5G. Então, por exemplo, tem empresa da nossa carteira investida pela SP Ventures que começou no agro e está migrando para outras áreas. Então, basicamente, eu acho que vem crescendo porque tem muita oportunidade. Legal. Eu só queria, assim, dar uma complementada. Eu acho assim, pioraram alguns, nesse exato momento, eu acho que tem menos coisa boa. Assim, é mais pronta, certo? Eu estou achando que tem muita coisa, a gente está peneirando muita coisa, tá? Mas eu enxergo menos, mas eu não estou tanto mais na frente na cadeia, mas eu fico olhando, né? Que eu olho concorrência, né? Claro, se eu não olhar concorrência, né? Mas assim, eu vejo menos coisa boa, vejo mais coisa, não vamos chamar de ruim, mas não tão boa, né? E eu estou cada vez mais buscando lá atrás e no processo. Então, não sei, Igor e Marcelo, eu tenho conversado muito com os fundos e eles parece que eles veem menos coisas preparadas para eles. Eu não sei, eu queria. Isso aqui é um pouco complexo, né? Eu vejo certas ondas, né? A gente teve, de repente, ao longo dos últimos anos, ondas muito grandes de startups de monitoramento, por exemplo, envolvendo drone, satélite, etc. Então, você tem uma onda que são empresas, aumenta o nível. Então, é quase como se não necessariamente não fossem empresas tão boas, mas é um pouco mais do mesmo. Você começa a ver muita coisa semelhante. Então, isso de fato acontece. Vai tendo, assim, umas evoluções em onda que a gente precisa ficar atento para peneirar de fato. Igor, perfeito. Eu vou para um outro ponto aí, que é a tropicalização das ideias. Teve um momento aí que veio um monte de gente de fora, Israel e tal, deram com os burros d'água, desculpe esse termo, porque não tropicalizou direito a ideia, né, e se queimou no mercado, né? Então, esse é um outro cuidado, olhando agora um pouco o mundo, né? Tem muita coisa que vem para o Brasil achando que chega aqui, pô, agrícola, um monte de terra, vou nadar de braçada. Lê do engano, tá? Porque a tropicalização é cruel também, é darwinista também. Então, muita gente ficou para o caminho porque não conseguiu se tropicalizar ou não quis fazer esse processo de uma forma adequada. Igor e Marcelo, não sei se vocês sentem isso também. Tá? Acho que é um ponto muito interessante. Você falou que tem muita gente também que acha que precisa correr para fazer as coisas e não monta a base do seu negócio. E, de novo, a gente volta a pensar que startup também é um negócio como outro qualquer, uma empresa como outra qualquer. Se você não constrói bem a sua base, você começa a crescer, depois desmorona tudo, não tem jeito. E na startup, como você está nesse mundo de começar a gastar dinheiro sem ter, você confunde com também não preciso, eu dou um jeito lá na frente no negócio, mas no negócio você dá um jeito em dinheiro, mas no negócio não dá. Exatamente, concordo. Ô Marcelo, inclusive, eu estou acompanhando o surgimento de uma startup bem pertinho, mas bem pertinho mesmo de mim, mais do que você possa imaginar, né? Então, assim, até no café da manhã eu tenho esse tipo de conversa, cuidado com o que vai ser estruturado na base, né? De como você vai gastar no começo, porque isso é determinante, né, do processo. E
o que você falou para mim sempre foi muito emblemático, e eu lembro que lá na Exalquitec, às vezes eu ia conversar com os empreendedores e eles ficavam um pouco aborrecidos quando eu falava dessa forma. Eu sempre dizia assim, olha, a startup, ela continua e sempre será uma empresa. E como uma empresa, ela tem que funcionar como uma empresa. Não existe um Não é manual metaverso mágico. ainda, né? Não. Exatamente. E não é um eu gostei brinquedinho dessa. também. Não é um brinquedinho. Não É é um isso aí. brinquedinho, não é um Não é? metaverso, né? Você tem que ter algumas disciplinas, você tem que ter algumas Claro. metodologias que são tradicionais e que não mudam, cara. Não é o fato de você estar porque você está chamando de startup que você tem o direito ou você tem o privilégio de fazer determinadas coisas, né? Isso é bem interessante, né? Tem uma outra questão aqui, mas eu acredito que ela já foi respondida, que é da Claudete, né? Se a questão de quando você faz o investimento, né? A gente vai ficar só na questão de ter uma boa ideia, uma boa solução, ou se a solução não for tão boa assim, né? A gente tem condições de potencializar essas ideias ou esses negócios. Eu acho que você já comentou sobre isso, né, Oriol? Acho que você acabou falando, né? Isso. Eu acho que sim. Mas, claro, uma ideia mais ou menos, ela te atrapalha bastante, né? Assim, aquilo que você falou muito bem, Mondinho, tem que ter aí um certo equilíbrio, né? Uma super ideia a gente sempre fica babando, viu, Mondinho? Fica babando, a gente, cara, os talentos estão lá, a gente fala, a gente põe gente de fora e toca. Quando vem uma super ideia, a gente baba, tá? E quer usar. Quando vem uma ideia muito boa e um pessoal bom, a gente também olha, tá? Então, é isso, é um ponderador. E aí tem a questão idade, eu só queria fazer uma última provocação, eu falo demais. Eu tenho visto, e aí, Igor, você é o mais jovem, né? Aqui, eu acho. Assim, eu tenho visto startups com gente mais velha, tá? E que estão indo muito bem lá com a gente, sabe? Gente que já foi diretor de empresa, assim, e está indo bem, umas que estão decolando de uma forma absurda, tá? E não que as dos jovens, não, as dos jovens também são boas, mas eu vejo um movimento de gente do mercado, gente parruda do mercado, montando startup e indo bem. Eu tenho uma que mexe com tecnologia, tá? Não posso fazer propaganda, mas assim, gente foi diretor de empresa, tal, montamos lá cara, tá virando um foguete. Então, eu acho legal essa discussão também. Eu tinha muita história de ser muito jovem, cara, não é isso não. Eu acho que idade, eu sou um velhão, né, cara, eu tenho vontade e adoro mexer com startup, investir, tomar risco, né, vai ficar lá para meus netos, né, tudo bem, meu filho. Então, assim, é um desafio, né, e assim, e isso não é de gente jovem, né, eu acho que o fator idade, ele tem algumas ações, mas eu não vejo como preponderante. Queria até ouvir um pouquinho os meus amigos. Deixa até, antes do Igor falar, deixa eu complementar. Eu tenho tido essa mesma sensação, viu, Uriel? As últimas startups que eu tive mais próximo e que realmente estão crescendo, estão assim, caminhando para uma maturidade, curiosamente, são de empreendedores mais velhos também, que já trazem uma bagagem. E é interessante, porque, assim, o cara poderia estar acomodando. Assim, muitos deles poderiam estar acomodados, né? E eles estão jogando golfe, algum deles, tá? E o cara fica lá, né? Quer tomar risco, quer fazer, quer, né? É isso. E aí, Igor? Não, e essa conversa ela faz muito sentido, porque eu vou dar um exemplo, né? Se aqui na Exceed, um dos critérios que a gente utiliza de análise é tempo de experiência dos founders no mercado, então, na verdade, só joga a favor. Eu acho que essa visão, eu confesso que eu nunca parei para refletir, então eu vou quase que pensar em voz alta aqui, né? Mas eu acho que essa visão que a gente tem de linkar startups com as pessoas mais jovens, eu acho que é muito de iniciativas dentro das universidades. Então, eu acho que isso, de certa forma, talvez tenha sido a origem da nossa percepção e de muita ideia importada também de fora, né? Da garagem de casa e por aí vai.
Mas, sem sombra de dúvidas, eu não consigo ver nenhum motivo para que um empreendedor que tenha 20, 30, 40 anos de experiência, uma bagagem que comprova a sua capacidade de execução, pelo fato dele ter 60 anos, 50 anos, seja a idade que for, isso pesa contra. Então, desde que, novamente, aqueles outros critérios estejam bem atendidos do ponto de vista de quem são os fundadores. Eu estava recentemente analisando uma InsurTech aqui na Exceed, em que os fundadores tinham sido diretores de instituições financeiras internacionais. Então, assim, é uma equipe de primeiro nível que você fala, bom, sobre conhecimento de governança, diligência, capacidade de execução, ninguém vai ter dor de cabeça com essas pessoas, né? Então, e tem muita coisa que só o tempo de estrada ensina, né? Então, eu acho que essa é uma discussão super relevante, é uma discussão que talvez a gente não faça com a frequência que ela mereça, que é justamente discutir os empreendedores mais experientes. Imagine, então, um empreendedor de 50, 60 anos e que ele é empreendedor de terceira viagem. É incrível do ponto de vista de experiência, né? Então, de novo, do lado de cá, isso conta a favor. Até para descontrair aqui, contar uma historinha para vocês. Quando eu estava lá na Colorado State, como professor visitante, uma vez surgiu esse debate, né? E eu lembro de um dos colegas lá virar e falar assim: olha, o melhor caso chama-se KFC. Né? Porque me parece que o fundador do KFC já estava de idade bem avançada, né? Assim, para aquilo que a gente considera jovem, né? E eles falavam assim: não, tem o KFC que quebra tudo isso, né? Não estou fazendo propaganda do frango deles, não, mas o pessoal lá falava desse caso. Acho que só para fechar aqui, eu acho que os velhinhos nós estamos com tudo. E o que eu queria só falar da pergunta da Claudete, que eu vi aqui, e confesso que é a antítese do que a gente está falando, né? Você criar estratégias para potencializar um investimento sem ter uma boa ideia, uma boa solução, é tudo de ponta cabeça, tudo que a gente falou até agora, né? Então, eu não sei se eu entendi errado, mas por favor, tragam as boas ideias, né? Não adianta querer fazer a noiva ficar muito bonita, mas depois, na hora H, não ser aquilo lá, não entregar, porque aí a gente devolve a noiva. No dia seguinte, né? A velha história do dia seguinte, né? No dia seguinte, quando acorda, né? Aí, aproveitando, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu gostaria de fazer mais uma provocação aqui para vocês. Obviamente, falando de startup do agro, o que é que vocês estão esperando chegar até vocês que ainda não chegou? Assim, uma oportunidade, uma coisa, ou um segmento. O que faria hoje brilhar os olhos de vocês em termos de... Se você me perdoar, eu vou sair pela tangente aqui. Se eu soubesse o que era, eu mesmo fazia, cara. Nossa, essa foi direta. Eu acho que... Por isso que a gente está aqui como investidor, porque a gente não sabe como é que faz. Se a gente souber, a gente vai lá e faz. Mas é pela tangente, né? Não respondi nada, mas... Eu vou seguir a mesma linha do Marcelo. Quase como, né? A verdade é a seguinte: qualquer empresa hoje de tecnologia que consiga demonstrar uma capacidade maior de escalabilidade vai se diferenciar. Se você me perguntar como, aí eu responderia algo muito parecido com o Marcelo, né? Porque eu tenho recebido, de fato, empresas aqui com uma estrutura, uma tecnologia proprietária muito robusta, né? Então, em diferentes, às vezes de IoT, às vezes de monitoramento contra pragas, etc. Mas, de novo, né, o tempo de implantação ainda é uma dor latente do setor. Qualquer empresa que conseguir, não sei como, minimizar essa dor, vai ser o nosso unicórnio lá. Eu vou complementar com o seguinte: eu concordo, a gente é minoritário normalmente nos investimentos, né? E pelo menos nós, né? Só que assim, e eu vou concordar com o Marcelo, nós temos uma startup que eu estou arregaçando a manga junto, tá?
E nós estamos investindo quase 50% também nesse processo, uma vontade minha aí e da nossa equipe, né? Então, eu concordo com você, Marcelo. Se a gente tiver a ideia, a gente faz, né? A gente tem que fazer, cara. Eu concordo plenamente, tá? Assim, tá perfeito isso daí. Foram perfeitas as colocações aí, né? Maravilha, pessoal. Então, aí, para os empreendedores que nos assistem, mercado aberto para boas ideias e o dinheiro não sumiu, né? Acho que é questão aí de realmente estarem bem organizados, bem preparados, modelos de negócios bem desenhados. Não significam inflexíveis ou imutáveis, são modelos de negócio, né? E em startup, sempre começando, sempre prontos para pivotar, né? Então, muito bacana. Olha, excelente bate-papo com vocês. Eu acho que foi muito esclarecedor, eu acho que foi muito rico, eu acho que desmistificou aí várias coisas que andam perambulando aí pelo mercado de startups de agro. Queria agradecer imensamente aí Marcelo, da Data Agro Financial, Uriel, da WBGI, o Igor Monteiro, da Exceed, empresas com quem eu estou muito próximo, embora vocês não saibam, muitas vezes eu estou bem pertinho de vocês, de diferentes formas. Queria agradecer muito e aí passar a palavra para vocês aí fazerem as últimas considerações de vocês. Marcelo, você começaria? Lógico, Mundinho, eu também queria agradecer muito o convite. A gente está sempre ávido por novas ideias e por conhecer as coisas e por aprender coisas novas. Qualquer outras perguntas, a gente está à disposição lá na Datagro. Eu também quero agradecer, gostei muito, eu gosto desses bate-papos, isso daí é muito legal para a gente, né? E para mim pessoalmente, né? Eu acho fundamental, né? E muito legal, gostei da turma aí, o bate-papo foi excelente. E uma coisa que está na minha cabeça agora, Mondim, é a adoção de tecnologia. A gente tem estudado isso fortemente na consultoria lá na Extracta, né? Cooperativas, associações, a gente tem trabalhado, estudando isso, porque eu acho que vai ser importante para as próprias startups e para a gente como construtor. Então, nosso grande desafio hoje é a adoção de tecnologia. Eu acho que isso mesmo tendo uma great idea, a adoção de tecnologia, se não acontecer, não anda. Então, eu acho que esse é um tema para um grande bate-papo, viu, Mondim? E agradeço aí, né? Olha só, pessoal da Startagro, Uriel, acho que já deixou aí a bola pronta para fazer o gol para o próximo Start Trends, né? Adoção de tecnologia. Igor, por favor. Agradecer o convite. Eu queria também deixar uma última, né, que eu estou lembrando aqui de 2 cases muito boas que eu peguei recentemente, que a gente não vai avançar por uma questão que às vezes os empreendedores negligenciam, né? Eu comentei sobre a importância de você de você ter um sócio complementar a você, etc. Eu acho que a minha última mensagem é: não adie as conversas difíceis, né? Isso acho que é algo super importante, né? Às vezes a gente recebe uma baita empresa, você olha, 50% para cada sócio, tem regra de saída, não tem o que acontece quando o casamento desanda. Então não odie as conversas difíceis. Eu acho que já perdemos empresas muito boas porque os sócios falaram depois de ver esses assuntos chatos societários. Então acho que essa é a última mensagem. A Exceed está super à disposição. Obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Agradeço também ao nosso público sempre fiel aí, presente. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do Startagro, agora Trends, né? E hoje foi o Startagro Trends for Business, né? Com esse foco voltado aí para os investidores, olhando para as startups, no sentido de tentar orientar aí nossos queridos empreendedores que movem a roda da economia desse país. Obrigado a todos, uma boa noite. Bom dia. Fala, um abraço para vocês. Abraço para todos aí. Letícia, é com você.
Oi, Matheus, obrigado. Bom, a gente chega então ao fim da nossa primeira edição dessa nova série de eventos, Start Agro Trends. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, né, nesse evento. Foi uma noite intensa, né, com grandes debates aí sobre o business e a GTEx. Bom, a gente também agradece aí, mais uma vez, ao apoio da principal plataforma e comunidade de troca de conteúdo educacional especializado no agro, a Strix One, e aos parceiros de mídia oficial, a Plant Project, a AgVenture, o portal de notícias Universo Agro e o PSEG. A realização e curadoria do evento foi feito pela Start Agro, mas também queremos agradecer aí a todos os parceiros de mídia que contribuíram com a promoção e divulgação do nosso evento. Eu convido aí a todos que ficaram conosco até agora a novamente participarem dos nossos próximos encontros, os quais a gente vai passar aí mais detalhes, compartilhar com vocês a partir do nosso site, startagro.agr.br, e também nas nossas redes sociais, @startagro. Então, esperamos reencontrá-los em breve. Obrigada e até mais. Através da nossa plataforma, impulsionamos o desenvolvimento de profissionais, compartilhamos experiências e fomentamos o ecossistema de inovação, aproximando pessoas e empresa. Seja muito bem-vindo à Strix One. Aqui você vai encontrar diversos programas e minisséries em vídeo e podcasts, webinários e transmissões, cursos e treinamentos sobre temas técnicos, artigos, publicações e palestras dos eventos mais importantes da cadeia sucroenergética e agro do país. Junte-se à Strix One e tenha acesso 100% online a conteúdos novos semanalmente em diferentes formatos. Estude no tempo livre e dê um upgrade na sua carreira. Crie conexões com profissionais da sua área, forme parcerias de negócio e divulgue o seu produto para o público certo. Aqui nós semeamos o conhecimento. Você sabia que quase 60% da população mundial já está online? Isso porque a internet nos permite economia de tempo, redução de custos, bem-estar, motivação, entre muitos outros benefícios. Uma pesquisa mostrou que só durante a quarentena a busca por treinamentos online cresceu 130% no Google. E aí, vai ficar de fora da comunidade mais inovadora do Brasil? Faça parte da Strix One. Vamos juntos? Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Estamos em constante transformação. A forma como nos relacionamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros mudam e evoluem constantemente. A ciência, as novas descobertas e a tecnologia nos impulsionam a seguir mudando e evoluindo. O que vestimos, o que comemos, o que consumimos, tudo é reflexo dessas transformações. Nossos recursos naturais não são inesgotáveis. Nossos hábitos demandam novas formas de produzir, de governar, de enxergar o planeta e as pessoas. O futuro exige empatia, respeito e consciência. O mundo não se transforma sozinho. Todos nós, em diferentes graus, somos agentes dessa transformação, seja através das nossas escolhas ou através das nossas ações. A pergunta é: de que lado queremos estar? Para que o mundo produza, cresça e evolua com respeito às pessoas e ao meio ambiente, essa transformação precisa vir de onde tudo isso começa, do campo. O futuro que queremos está no agronegócio que produz com consciência, que preserva, que inova tecnologicamente e gera renda. Um agronegócio sustentável, que reduz impactos, que supre as demandas globais e dialoga com todas as etapas da cadeia produtiva e de comercialização. Para isso, precisamos proporcionar espaços para discussões, para estudo, para troca de informações e conhecimentos. Precisamos estar dispostos a criar soluções coletivas, unir pessoas e empresas dispostas a serem agentes transformadores.
O momento é agora. Conheça a Datagro e seja um protagonista dessa transformação. Datagro, há 40 anos transformando o agronegócio no Brasil e no mundo.